Olá, vamos mais uma aula aí de mecanização agrícola. E aí hoje a aula 3, que a gente vai estar estudando aí os motores, né, as partes fundamentais, os princípios de funcionamento aí dos motores ou da invenção dele. Então, meu nome é Ernesto, tá? E professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, essa é a terceira aula dentro dessa série completa que vai estar aí no YouTube, todas à disposição para vocês ir seguindo aí, revisar. Terminou a aula, vocês podem ir no YouTube e assistir quantas vezes for necessário para tirar as dúvidas também. Então, aula 3. Bem, dentro desse contexto que a gente vai estar começando, a gente vai estudar essa parte do trator, que é a parte que produz energia, que é o motor, né? E quais os tipos de motor. Depois nós vamos estudar todas as partes separadamente. Mas a gente vai começar parte por parte, né? Porque é bastante complexo, mas para que não tenha dúvidas, né? Então nós vamos passar bem devagar, parte por parte, tranquilo. Quanto ao motor, a primeira ideia de motor surgiu com a invenção aí da pólvora, em 1678, aí pelos chineses. Então eles verificaram que colocando aqui a pólvora, né, e aqui colocava um balote e aqui um estupim, quando colocava fogo, isso aqui era lançado aí a 500 metros, 600 metros, até mais, dependendo do tamanho do canhão e a quantidade de pólvora que se colocava. Então a ideia a partir desse canhão aqui é que como isso aqui era possível lançar, poderia transformar isso aqui numa energia mecânica para dar outro tipo de movimento. Então a primeira ideia era colocar ali uma cremalheira, né, aqui como veio de ser a bala, aqui a bala, né, se colocava aqui algum antiparo que pudesse funcionar várias vezes. Então essa ideia inicial. Então, os primeiros motores aí, a primeira ideia, não existia combustível, não existia nada. Então, essa a nível de pesquisa, mas já existiam os gases, né? Então, começaram a trabalhar isso aqui com a possibilidade do gás, de injetar, depois é que vieram os demais aí, os novos combustíveis, vieram o querosene e tudo, até chegar aí no petróleo. Mas esse mecanismo que foi desenvolvido, basicamente, do primeiro motor até o motor que é feito hoje é o mesmo, que era aqui um eixo com uma manivela que girava, né? E esse êmbolo que movimentava dentro de um cilindro. E aqui, inicialmente, como era o gás, era o motor Otto, foi o primeiro a ser desenvolvido, era a faísca, que era uma vela. Então, esse princípio aqui praticamente é o mesmo até hoje. Então, evoluiu bastante a maneira do combustível, de injetar ar, mas esse princípio do bloco do motor que a gente vai estar estudando nessa aula, praticamente não mudou nada. Então, da invenção do motor, do ciclo Otto, né, foi depois desenvolvendo o combustível, o petróleo, e refinando para produzir a gasolina, o querosene, foi formando uma quantidade de resíduo que se pensou em utilizar, que era um desses resíduos seria o óleo diesel. Então, em cima desse refino do petróleo que foi utilizado depois, foi criando os motores do ciclo Otto, isso depois de 17 anos já criou um novo motor, que era um motor que não funcionava com a ignição, né, através da faísca, mas um motor que funcionava através da compressão e ele entrava em alta ignição. Porque o diesel não adiantava você pôr faísca, ele não pega fogo assim tão fácil. Mas para aproveitar isso aí foi desenvolvido um novo motor que é o motor a diesel, né? Isso já foi em 1893 a 1894. Então essa é a evolução dos motores, né? E basicamente esses motores eles estão aí até hoje, né? Então para que esse motor venha funcionar, né, ele precisa de alguns órgãos, nós chamamos que órgãos fundamentais, né? Que é o que a gente vai estar conhecendo hoje e tirando todas as dúvidas, tá certo? Então, esses órgãos que vai ser aqui, que nós vamos estudar hoje, é a árvore de manivela, os casquilhos, biela, pino de êmbolo, né, o próprio endo, os segmentos, né, o próprio bloco, o cárter, o cabeçote e o volante. Então, a aula de hoje a gente vai finalizar isso aqui, mas a gente vai ver que
Em outras aulas, nós vamos ver que para o motor funcionar, só esses órgãos fundamentais não vai ser suficiente, né? Seria necessário outros componentes para que esse motor funcione continuamente, que nós chamamos de órgão de sistemas complementares do motor, tá? Que a gente vai estar sistema de válvula, de lubrificação, e para esse motor ter uma durabilidade, isso aqui movimentando, começava a desgastar, o motor não durava nada. Então tinha que ter um sistema de lubrificação para diminuir o atrito, né? Melhorava até o desempenho, né? E para funcionar também, vocês viram lá nos primeiros motores, né? Que o cara funcionava na mão para dar o impulso, aí vem o sistema de ignição e outros órgãos que a gente vai estar estudando aí, tá certo? Então tudo isso é para transformar a energia química, né, numa energia que nós chamamos de energia mecânica. Então a energia química, através da reação química, ocorre a que nós chamamos a explosão, né, igual aqui no canhão, né, e isso aqui eleva a temperatura muito, aumentando a pressão e transformando essa energia química em energia térmica e energia mecânica. Esse é o princípio. Ou seja, resumindo, energia química em energia mecânica, né, que é a transformação daí que esse motor faz. Aqui só para a gente ter uma ideia de um motor bem complexo, né, desses mais modernos, onde nós temos aqui, que a gente vai estar vendo parte por parte, mas aqui onde que está o cilindro, né, aqui o êmbolo, que é essa parte interna, sistemas de válvula, turbinas, sistemas de filtro de ar, filtro de óleo, bomba de óleo, né, um motor em V, um motor bem sofisticado. Tá? Mas nós vamos estudar bem detalhadamente cada parte dessa aqui só para a gente ter uma noção do geral. Para a gente ver isso aqui de uma maneira, né, para a gente ter essa visão geral um pouco mais detalhada, eu vou passar um filmezinho aqui de montagem desse motor, parte por parte, para depois a gente começar a estudar a função e o funcionamento de tudo isso aí, parte por parte, tá certo? Então esse é um motor que a gente vai estar estudando aqui, é um motor do ciclo Otto, né? Mas depois a gente vai estar vendo os outros também. Esse aqui é a primeira coisa, é o bloco, né? Nós vamos estudar mais detalhe, né? Mas ele é onde que fica o cilindro, né? Que esses furos que tem, onde acopla todos os outros componentes. Aqui nós estamos vendo aqui uma árvore de manivela, onde tem a biela e mais o êmbolo, que é colocado dentro do cilindro. Depois ele vai ser fixado ali, né? Através dos... Né? Depois nós vamos ver os mancais. Aqui nós temos acho que nós temos também aqui esse aqui para ser tampado, vem o cabeçote, vai ver detalhe, onde são acopladas aqui as válvulas, é onde entra ar, sai, a vela é colocada. Aí vem o comando de válvula, que são as válvulas, né? Ela tem uma mola, depois vem um comando de válvula que tem esses cumes que empurra ela para abrir, né? Aí ela gira, né? Aqui metal com metal não vai dar certo, então tem que colocar uma junta para estar fazendo a tampa. Ele é parafusado, tudo com pressão já calibrada. O que produz energia aqui é o virabrequim, então o virabrequim que faz girar então o comando de válvula, através da correia dentada, e nesse caso aqui é através de uma corrente. E aqui essa parte superior, como ela vem no óleo, tem que ser tampada, é a tampa do cabeçote. Mas a parte da frente que é também vedando, que é a tampa da parte de baixo. Aqui seria o captador, né, de óleo, que pega aqui o óleo. Essa aqui é a bomba de água, que faz girar a água aqui dentro do motor.
para reduzir a temperatura, colocado uma polia. Aqui é a parte de baixo, que nós vamos ver que é o cárter, é onde fica armazenado o óleo fica depositado aqui. Toda parte tem, então, para ajudar na vedação ali, né? Ali dentro o óleo vai estar aqui dentro para ser retirado. Os filtros, né? Que o óleo, uma vez que passa limpo, ele suja, aí ele tem que passar no filtro para não carregar a sujeira. Aqui a parte que é onde entra o ar, né? Pelo carburador, depois aqui vai até a válvula abrindo, entra dentro do cilindro o ar com oxigênio. Aqui depois vem outros acessórios, no caso aqui a bomba de óleo, bomba do hidráulico, né? Vem aqui o alternador. Aqui é a bomba do hidráulico. Tudo isso aqui, quem gira é o virabrequim, que vai girar todas as demais partes. Então o volante ele tem a função de dar peso e manter a inércia, e o motor de arranque liga nessa parte aqui. Aqui é da entrada de ar, né? Aqui já é a saída do motor do ar que vai para o escapamento. Aqui está a parte de ignição, onde vai as velas, né? O motor já funcionando aqui. Ok, aqui a gente tem o bloco. O bloco normalmente são de ferro fundido, né? Esse é um material relativamente barato, é feito pela usinagem comum. Depois é feito o acabamento no torno para os ajustes, né, do diâmetro, né, ajuste fino, né? Tem vários furos. Todas as outras partes vão ser acopladas ao bloco do motor. Existem blocos que não sejam de ferro fundido, por exemplo, que muito melhor do que o ferro fundido, né? Porque o ferro fundido tem uma característica que ele não tem um coeficiente de dilatação muito grande, tem uma boa resistência, mas ele é muito pesado. Então um bloco de um motor pequeno, facilmente ele pesa aí 80, 100 quilos. Se você pegar o mesmo bloco feito de cerâmica, ele não vai pesar mais do que 12, 13 quilos. E de cerâmica tem uma outra característica ainda, que ele não é condutor de calor. Esse bloco, como ocorre a explosão aqui, a explosão vai aí próximo a 1000 graus, né, instantaneamente. Então esse bloco acaba aí aquecendo. Se eu pego um bloco de cerâmica, ela não é condutora de calor. Então esse aquecimento do bloco acaba não acontecendo. Ela diminui essa perda, né, de energia aqui, dado pelo aquecimento do bloco, transmitindo ela como força. Então acaba tendo um desempenho. No entanto, um bloco desse aqui, para um motor comum, ele não custa para a indústria, hoje, a gente for pensar, mais do que 150, 200 reais. Se você pensar esse mesmo bloco de cerâmica, ele vai custar aí mais de 30, 40 mil reais, porque a cerâmica, a temperatura de fundição dela é muito diferente da temperatura. Aqui é 1000 e poucos graus, o outro mais de 2400 graus da cerâmica. Então a tecnologia de produção de um bloco de cerâmica é muito mais cara. Então vocês só vão ver isso aí, esses blocos, numa Ferrari, num Porsche, que não compensa. Um carro 1000, que poderia dobrar o desempenho dele, não vai ter jamais, que um bloco, só esse bloco aqui custaria mais do que o carro. Mas para os tratores, né, a gente trabalha, ou a maior parte dos carros também vai ser de ferro fundido. Então a partir daqui que vão ser colocados os demais componentes aí do motor, fundamentais. Então aqui nós temos o cilindro, né, que já é ajustado. Uma vez que ele vai ao torno, faz toda os ajustes, né, dos diâmetros chegando, né, porque da usinagem vem um pouquinho mais grosseiro. Então no torno é que ele faz a plana, o cabeçote, e aqui a parte do cilindro também é ajustado.
Feito isso, pode ser colocado, aqui vem o virabrequim, né? E no virabrequim é onde se coloca aqui a biela e depois é colocado também o êmbolo, onde ele é colocado aqui, né? E esse virabrequim aqui, uma vez colocado, né? Ele tem os mancais que ajusta aqui no bloco para fixar ele por essas partes aqui. E aí ele gira essas manivelas aqui à medida que for necessário. Então, colocado, veja bem, aqui nós temos já com o zemblo e o virabrequim aqui, o eixo do virabrequim. Feito essa montagem aqui, né, aí vem as outras partes. Então, o volante, ele é acoplado aqui já diretamente no virabrequim, ele tem a função, normalmente, de manter a rotação, porque enquanto ocorre uma explosão, né, existe um tempo que não é produzida energia, então ele precisa manter. Então, quanto mais pesado esse volante, menor a vibração e mais constante é esse motor. Uma vez montado aqui, isso vai ser tampado com o cabeçote. Tá? O cabeçote é onde vai dar entrada do combustível, de ar, vai ter a abertura das válvulas, né? Tudo que vai ser colocado vai ser aqui no bloco. Então, na verdade, a tecnologia hoje, a maior parte das tecnologias, estão aqui no cabeçote. Tá? Então, aqui na era de ferro fundido, normalmente os mais antigos também, o cabeçote no trator são de ferro fundido. Nos motores mais novos, isso aqui já são de um alumínio, tá certo? Para diminuir peso também. Aqui vão ser colocadas então as velas, no caso do motor do ciclo Otto, né, que é a necessidade, as válvulas e depois virão também em cima o comando de válvula. Tá? O comando de válvula é um eixo que vai ser colocado aqui, onde tem umas partes mais altas, né, que nós chamamos de cume. Quando ele está girando, essa parte mais alta empurra, né, a válvula para baixo. Essa válvula colocada aqui, ela tem uma mola que vai ser empurrada. Nós vamos ver com mais detalhe, mas aqui só para a gente entender o geralzão, para depois a gente partir, que tem vários comandos de válvulas diferentes, válvulas também diferentes, e outros veículos, inclusive, que nem comando de válvula nós vamos estar mostrando para vocês, existe mais, tá certo? Mas nos tratores ainda a maior parte tem esse sistema de funcionamento. Ele é acoplado aqui, vem os mancais para fixar ele. Ele não gira sozinho, vai ter uma correia, ou nesse caso aqui uma corrente que liga aqui a parte do virabrequim que vai estar girando quando o motor estiver funcionando para girar isso aqui. Então ele é acoplado. Então os tempos, o motor cada hora abre uma válvula no momento adequado, que nós vamos ver os tempos adequados. Ele vai estar detalhando isso aí. Uma vez todo montado, ele é colocado aqui e tampa o bloco do motor. Esse bloco aqui, veja, são uma série de coisas em movimento, né? Então há necessidade de lubrificação. Tá? E essa lubrificação, nós vamos ver ela depois, então joga óleo aqui. Então tem a necessidade de estar tendo uma tampa, né, que vede bem essa parte aqui. Não perde ar. Aqui colocando as outras partes, bomba de óleo. Tá? Aqui embaixo nós temos o pescador de óleo, onde nós temos a bomba de óleo que succiona o óleo. Esse óleo vai estar dentro do cárter aqui, tá? Mas nós vamos ver mais detalhe. Então é o cárter que é a tampa do lado de baixo aqui do bloco, que serve também de reservatório do óleo lubrificante, que vai estar lubrificando aqui esse motor aqui. Vem outras partes, né? Vão ser colocadas todas, a parte de entrada de ar para dentro do motor, nós temos aí a produção de energia elétrica, a produção de energia hidráulica, motor de arranco, né? Bomba de água, tudo isso é ligado externamente agora por uma correia que é acionada então pelo virabrequim, tá certo? Uma vez montado tudo isso, nós temos aqui colocado as velas também no cabeçote. Essas velas, para produzir energia, quem dá o comando é
a central de distribuição aqui, que produz a corrente no momento adequado, né? Ela é toda sincronizada, vai produzir faísca lá dentro do motor, de acordo com a distribuição. Nós temos vários, os carros mais antigos tinham uma central, tinha pratinado e tudo. Hoje já nós vamos ver esses avanços também aí, parte por parte, tá? Até a montagem. Então aqui nós tínhamos a parte agora de saída, né, do ar, que vai colocado uma vez que queimou. Nós vamos ver esse tempo tudo tranquilo, pode ficar aqui uma visão geral, não se preocupe de alguma coisa que tá ficando voando no momento, que nós vamos estar detalhando. Aqui é para vocês terem uma função, uma visão geral aí do funcionamento. O motor, ele normalmente nós falamos, motor de 125 cilindrada, motor de 1.0, 2.0, 4.0. Na verdade, isso é chamado de cilindrada. Cilindrada é uma unidade. Para a gente descobrir isso, a gente tem que saber algumas medidas do motor, que é o cilindro. O cilindro ele tem um diâmetro aqui, né, e um comprimento, tá certo? Então, primeiramente, pensando só nessa parte aqui, que é um círculo, a gente descobre essa área, que é π vezes r ao quadrado, eu tenho a área, né, aqui do cilindro, tá certo? Do círculo, né, aqui. Vocês vão ver que a maior parte, todo cilindro, ele é cilíndrico, ele é redondinho aqui. Nós vamos ver que isso é importante para evita desgastes, tá? Então, para a gente descobrir isso, né, basta você medir. Você tem o raio, o diâmetro e o raio é a metade. Então, para a cilindrada, na verdade, então eu tenho a área aqui, que nós vimos que é o círculo, vezes a altura. Então, se a gente descobrir o que é uma cilindrada, né, então vai ser a área do êmbolo aqui em cima, vezes a altura. Aí eu tenho esse volume aqui. No entanto, nós temos motores que têm mais de um cilindro. Então, para a gente saber a cilindrada, por exemplo, um motor 1.0. Então, hoje os motores, vamos supor que ele tenha 3 cilindros. Ele tem 1.0, seria cilindrada 1000. Então, na verdade, eu tenho que dividir por 3, então seria cada cilindro do motor tem 333 vezes 3, que vai dar 1000 centímetros cúbicos, que é 1 litro, né? Então, veja bem, para me descobrir, πr ao quadrado, ou o diâmetro, se for diâmetro, é dividido por 4, tá? Vezes a altura aqui. Eu tenho, nesse caso, aqui um cilindro que tem 2,44 centímetros cúbicos, 2.400, que é 2,4 litros aproximadamente. Normalmente os motores, eles não têm o valor exato, só ele põe 1.0, às vezes ele não tem um litro certinho. Mas normalmente a hora que vem a nomenclatura 1.0, 2.5, então esse é um cilindro 2.5 que é 2,44, tá? Então isso é que nós chamamos de cilindrada. Então se eu pego uma moto, por exemplo, que tem 125 cilindrada, ela tem 125 centímetros cúbicos. Uma moto de 200 cilindrada, 200 centímetros cúbicos de volume do cilindro, tá? Um motor 4.0 tem 4.000 centímetros cúbicos de volume do cilindro. Se ele tiver 4 cilindros, cada cilindro vai ter 1 litro, né? Ou 1.000 centímetros cúbicos. Então aqui, só a forma, π vezes d ao quadrado, vezes a altura, vezes o número de cilindro, dividido por 4, né? Ok? Porque na forma aqui que eu passei inicialmente, eu tinha falado raio. Aí então veja bem, uma vez que a gente sabe o que é uma cilindrada, o tamanho do motor, tá? Um tamanho do cilindro, né, que é a cilindrada, a gente vai entender agora o que é um cilindro. Né? Então o cilindro, na verdade, ele tem um volume, né, que nós chamamos que é o volume do cilindro, e tem uma área que não é
não consta na cilindrada, que é uma área que comprime o ar. Então ele movimenta e esse aqui nunca o cilindro chega a essa parte. Tá certo? Isso aqui é o que nós chamamos de volume câmara de compressão. É aqui que o ar, se eu tenho 1 litro de ar, ele comprime até o final, né, e joga o combustível, vai ser nessa área pequena. Então isso aí é a câmara de compressão, né, do cilindro. Nesse caso aqui eu tenho um motor do ciclo diesel, que eu tenho aqui jogando o diesel no final. Se eu tivesse um motor do ciclo Otto, o combustível entraria aqui junto com o ar. Aqui nós temos uma válvula de entrada e uma válvula de saída, que ela vai abrir, né, só para a gente entender. Então, o bico injetor, a válvula, né, de exaustão, válvula de admissão, que a gente vai estudar bem detalhadamente aí. Então, isso aqui seria a parede do cilindro e aqui é o que nós chamamos de êmbolo. E esses aqui seriam os anéis, né, porque é como se tivesse uma seringa, aquela borrachinha que vai na seringa. Seriam os anéis aqui que tem. Então, veja bem. Aqui nós temos a área que nós chamamos o cilindro, ele movimenta de um ponto mínimo, que ele desce, ponto morto inferior, e ele movimenta até o ponto morto superior. O restante é a câmara de compressão. A cilindrada é esse volume aqui, é o volume deslocado pelo êmbolo. Isso que nós chamamos de cilindrada. E essa aqui é a parte de compressão, ok? Então, isso aqui é o que nós chamamos de o cilindro com o êmbolo e a câmara de compressão e onde vai a entrada e saída de ar. Tá bom? Então, temos isso aqui. Agora, para a gente entender melhor isso aqui, existem algumas taxas que vai influenciar muito no tipo de motor, nessa ração de compressão. Então, se a taxa de compressão, ela, por exemplo, eu poderia aqui, se eu dividir, tiver um êmbolo que tem altura aqui de 17 centímetros, e vamos supor que o êmbolo vá até o ponto morto superior aqui. Então, de 17 sobra 1. Então, quer dizer que esse motor tem uma taxa de compressão, uma razão de compressão de 17 para 1. Isso aqui define um motor quanto à sua potência. Porque quanto maior a razão de compressão, tá? Maior é a potência que esse motor consegue produzir. Tá certo? Então, mas cada motor tem uma taxa de compressão, cada construtor constrói um motor com uma taxa de compressão que pode variar. Então, na verdade, a razão de compressão nada mais é do que o volume deslocado pelo êmbolo e o volume da câmara de compressão dividido pelo volume da câmara de compressão. Ou seja, o volume total, o volume dessa parte aqui mais esse dividido pelo essa área aqui, que seria 1 para 17. Ok? Então, aqui, ó, ele movimenta até ele chegar aqui. Então, o ar que está aqui nesse cilindro, aqui, ele vai... Vamos supor que isso aqui está cheio de ar, tem 1 litro de ar. A hora que o cilindro subir, vamos supor que isso aqui tenha 170 ml. Tudo isso aqui. Então, 170 ml vai comprimir para 1 ml apenas. Tá? Então, ele acaba o cilindro fazendo uma pressão aqui nesse ar, até chegar nesse momento aqui. Tá? Então, nós vamos verificando alguns motores aqui, ó. Alguns motores, por exemplo, que a taxa de compressão, né, que muda, né, de acordo com o motor. Então, por exemplo, nós temos aqui motores, né, que vai de 6 a 11, motores pequenos. Carro vai de 8 a 10, caminhões de 7 a 9, essa taxa de compressão. Né? Alguns de 8 a 12, tá certo? E quando eu pego isso aqui nos motores de ciclo Otto, então a taxa de compressão dos motores do ciclo Otto são
mais baixa. Quando eu pego os motores do ciclo diesel, veja a taxa de compressão. 1 para 17 a 1 para 23, alguns de 16 a 22, alguns caminhão aí de 14, ou seja, existe uma variação muito grande e essa variação aqui vai definir um motor, se ele é de alta potência, de baixa potência, eu tenho um motor pequeno, eu posso ter um motor pequeno com grande potência. Então, se a gente verificar aqui, olha, nós temos a potência em relação ao volume que vai de 6 a 60, de acordo com a taxa de compressão. Quando aumenta a taxa de compressão, esse motor tem uma potência maior, tá certo? Quando eu pego aqui a mesma coisa, tá? E dependendo do tipo de combustível também, tá certo? Olha, 18 a 22. Mas, olha, mas o consumo específico também, tem um consumo de combustível também que muda de acordo com a taxa de compressão, pode variar também. Então, isso que vai sendo jogado aqui vai dar a variação de motores que vocês vão ter aí no mercado, tá certo? Inclusive, nós vamos ter velocidades, rotações que vai rotação. Quanto menor a taxa de compressão, rotações menores. E taxa de compressão muito grande, rotação maior. Ela falou, então por que não produz só motores com alta taxa de compressão, né? Para produzir alta... Porque normalmente esses motores são motores que produzem alta rotação, tá? Motores que dá retorno muito rápido, mas também o desgaste desses motores são muito maior. Então eu pego um carro de Fórmula 1 onde o motor dura uma corrida. E eu pego um caminhão que dura 1 milhão de quilômetros, né? Então, durabilidade totalmente diferente, dado a caixa de compressão muito grande, potência muito grande, motor pequeno, com uma durabilidade melhor. O que eu posso fazer é ter material que resista, né, mais ao desgaste, a essa compressão. Então, é só para a gente ter uma ideia dos tipos de motores que pode ocorrer só com esses dados que nós entendemos aqui, na construção do motor e variando que é a taxa de compressão e tudo isso aqui acontecendo. Mudando potência do motor, mudando rotação do motor, mudando taxa de consumo específico. Então, o ajuste dessa taxa de compressão e tamanho de motor é que vai levar aos tipos de motores aí no mercado, tá? Para a gente começar a entender. A gente vai voltar um pouquinho mais nisso aí ainda, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, que é para entender as partes principais do motor, então nós vimos hoje a parte do bloco, onde vai ser acoplado, né, a árvore de manivela, tá certo? Aqui, onde são colocados, aqui vem a biela, tá certo? Onde vem a biela que liga, né, a árvore de manivela até o êmbolo e que vai girar dentro do cilindro. Aqui eu estou colocando camisa, tem motores que o bloco dele, tá, é o próprio cilindro. Mas quando você ia fazer a retífica desse motor, você teria que levar esse motor para o torno e dava um trabalho, a retífica ficava muito cara. Os motores mais modernos, esse bloco não mexe mais. Troca-se a camisa. Então, a camisa que é acoplado aqui no bloco, né? Quando você vai trocar, fazer uma retífica, você troca o êmbolo, né? E a camisa. E o bloco não há necessidade de você mexer nesse bloco aqui. E isso leva a uma variação muito grande de preço na retífica. Tanto é que os motores mais de caminhões, de tratores, todos trabalham hoje com camisa. Basta. Mas nós temos ainda motores menores que não tem isso. São motores mais descartáveis, né? Que não permite fazer muitas retíficas também. Então nós temos o bloco, a árvore de manivela, aqui o cárter, né? A junta, né? Que vai estar entre dois materiais de metal e ela deforma para evitar aqui o vazamento. Aqui a mesma coisa, nós temos a junta entre o cabeçote e o bloco.
Essa junta ela é utilizada apenas uma vez. É claro que quando você faz uma retífica ou dá algum problema, às vezes numa oficina não muito especializada, o cara usa isso aqui. Mas a indicação, abrir o motor, junta nova. Né? Então, mas em oficina, por economia às vezes, e isso levaria depois ao motor dar vazamento e tudo. O volante, né, que vai ser acoplado aqui na extremidade da árvore de manivela, que vai dar conta-peso para esse virabrequim, né, ou árvore de manivela. O que eu estava querendo dizer aqui é árvore de manivela e virabrequim é a mesma coisa. Então, a virabrequim e a árvore de manivela são sinônimos, né? Então, às vezes, você vai ver esse nome uma hora e outra diferente, né? E acaba a gente falando aqui, às vezes, deixando até de explicar. Então, aqui no êmbolo eu tenho os anéis. Nós vamos ver cada anéis, nós temos vários tipos de anéis também. Para acoplar a biela aqui no êmbolo, tem um pino, né? E para evitar, né, que as partes que movimentam aqui do êmbolo, aqui nesse pino, que força o tempo todo aqui o êmbolo, né, essa biela que está acoplada aqui, então isso tem movimento, o tempo todo está movimentando, assim como o virabrequim está girando o tempo todo em contato com a manivela. Essa manivela tem um custo muito alto. Então, na verdade, a árvore de manivela não tem contato com a biela direto. Existe aqui o casquilho, né, que normalmente ela é de bronze, que é um material mais macio do que a árvore de manivela e mais macio do que o material da biela. Por que disso? Porque quando o motor está em uso, vai ter atrito. Quem vai desgastar é esse casquilho. Quando você vai... E esse casquilho, quando o motor vai utilizando, ele vai desgastando, né? E vai chegar um momento que vai dar jogo. Então eu falo, o carro está batendo biela. É porque esses casquilhos, né, já afinaram, já desgastaram. Então na retífica, o que é feito? Você troca esses casquilhos, coloca um casquilho novo, aí ele fica ajusta aqui na manivela. Se você demorar a fazer a retífica, esse casquilho desgasta completamente e começa a ter contato direto do material de ferro duro, que é a biela, com o virabrequim. E ferro com ferro mais duro, os dois vai desgastar. E leva um aquecimento muito grande e leva, às vezes, até esse material derreter e grudar um no outro. Isso nós chamamos que o carro fundiu. Então, o carro, quando funde, é quando já você demorou a fazer a retífica e esses casquilhos já desgastaram por completo. Então, começou a dar barulho, bater biela, então é importante que já faça uma retífica, que a retífica fica mais barata, que é simplesmente trocar esses casquilhos aqui. E, normalmente, troca-se também a camisa com o êmbolo e o motor está novinho, se não fundir. Agora, se você deixa ele fundir, aí você vai ter que trocar virabrequim, vai ter que trocar, às vezes, a biela, vai ter que trocar uma série de componentes, né? Às vezes até o próprio bloco, né? Que acaba estragando, aí a retífica vai ficar muito mais cara. Esses anéis aqui, ó, nós temos anéis que nós vamos ver que são anéis de pressão ou de compressão, são os superiores, tá? E nós temos depois anéis mais embaixo aqui, que ele tem a função de lubrificação. Então, à medida que esse êmbolo está movimentando, ele carrega, esses anéis têm a função de carregar óleo para estar lubrificando o cilindro, tá? Então, quem joga esse óleo normalmente é aqui a própria biela que bate aqui no óleo, espirra e ele joga esse óleo aqui em cima, né? E esse óleo é carregado ali o tempo todo. Então, é importante que esse óleo mantenha aqui a quantidade mínima para a biela, a hora que descer ou virabrequim na parte mais baixa, encostar no óleo e espirrar ele, tá? Então, essas aqui são as partes básicas, né, ou fundamentais do motor. Então, dentro do motor vamos ter isso aqui. Depois nós vamos estar estudando aqui a parte de
válvulas, né, mais detalhadamente, ok? Então, recordando mais uma vez, o que nós vimos hoje? Nós vimos o cabeçote, o bloco do motor, o cilindro, o êmbolo, os anéis de segmento, pino do êmbolo, casquilho, o que são os casquilhos? A biela, o cárter, o volante e a árvore de manivela, ou também chamado de virabrequim. Nas próximas aulas a gente vai começar então a estudar os sistemas complementares do motor, tá certo? Aqui só mais um resumo mostrando o que nós vimos aqui, essas partes, né? Então o êmbolo é essa parte, aqui é o pino, aqui é a biela, né? E aqui o virabrequim e esse o êmbolo que vai ser acoplado lá no motor. Então basicamente, se vocês entenderem isso aqui, o funcionamento, né? É a aula de hoje. Esse é nosso objetivo. Então, na próxima aula, até a próxima aula, que a gente vai estar estudando aí com mais detalhe, né, as outras partes do motor. Muito obrigado aí. Okay? Então, a gente vai estar entrando na próxima aula aí nos tempos do motor, né, para a gente depois entender o que seria, o que é importante para fazer o motor funcionar continuamente. Ok? Então, até a próxima aula.